Então, nós vamos começar nosso bate-papo de hoje e aproveitando aí a Genesi, vai trazer uma mensagem para a gente, né, Genesi? Quer que coloca já A gente vai o... conversar um pouquinho, né, André? Isso. Você quer que coloque a telinha já ou você quer falar alguma coisa antes? Então, eu queria falar assim, bem simplesinho. O encontro nosso hoje vai ser uma conversa, né? E no final eu vou fazer uma proposta, né? E vamos ver o que vai ser a reação de vocês aí. E também podem interagir comigo, né? Não deixar eu falar sozinha, né? É um estudo, né? É um estudo. Tá ok? Só isso, André. Só isso? Então, vou Só. pôr a telinha para você aqui. Tá. Então, o estudo que eu quero propor para vocês é uma proposta, né, original do Espiritismo, que foi deixada por Kardec, né? A gente quase não ouve falar disso, mas ele deixou um projeto, né? E essa proposta, vinha, né? Ele colocou nas suas obras, né? E no final ele deixou por escrito isso, né? A gente vai ver aqui durante os slides, a gente vai conversando um pouquinho. Pronto, André. Então, eu vou começar aqui o nosso estudo, né, falando do surgimento do Espiritismo, né? Como que ele surgiu, né? Então, o Espiritismo, ele surge de um fato novo, né? Qual fato novo? A determinação dos espíritos superiores em nos ensinar as leis que regem o mundo moral, né? Quando Kardec fala de mundo moral, ele está falando do mundo espiritual, né? Como ia ser feito isso, né? Então, como que os espíritos ia passar esses ensinamentos? Então, pela observação, né, que eles fazem do mundo espiritual, né? Então, a doutrina dos espíritos, ela é realmente dos espíritos, né? Então, quando eles têm um ensinamento novo para passar, eles transmitem a nós, a vários grupos, né? Não é apenas um grupo individual, né? E sim a vários grupos, né? Aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Então, foi nisso que surgiu o Espiritismo, né? Pode passar, André, se ninguém quiser perguntar. Aí a base conceitual, né? A base conceitual da doutrina, ela estava formada, estava porque, assim, hoje ela sofreu algumas modificações, né? Por isso, da minha proposta de trazer a proposta original que Kardec deixou, né? E depois, no final, fazer o convite. Então, a base conceitual da doutrina, ela estava formada na base da visão psicológica, da moral humana, da autonomia, nas ideias de liberdade, na valorização do ser, solidariedade e a caridade desinteressada, né? Essa visão psicológica da moral humana quer dizer assim, o que é essa visão psicológica, né? Na época de Kardec, ele se ensinava nas universidades uma disciplina chamada ciências psicológicas, né? Mas não é psicologia do nosso tempo, não, que é materialista, né? Ela era uma psicologia
que estudava o ser humano como uma alma encarnada, né? Então, essa disciplina, ela era ensinada aos jovens das universidades e aos professores, né? Então, e Kardec, ele é nessa visão de psicologia, quando a gente lê psicologia, né, psicológico, tanto é que a revista espírita, né, como é que ela chama? Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, né? Então, por quê? Porque 63. estudava o ser humano como sendo uma alma mesmo encarnada, né? E Kardec trouxe um pouco além disso, porque aí ele começou a estudar a visão psicológica dos espíritos desencarnados, né? Porque na época de Kardec também tinha o espiritualismo racional, né? Então eles não levavam em conta a vida após a morte, né? Então eles estudavam somente ali o ser humano. Mas Kardec avançou nisso, ele continuou com o raciocínio psicológico, mas para estudar os desencarnados, né? Porque o mundo espiritual não é o mesmo para todos, né? Os espíritos. E isso se explica por essa condição psicológica de cada espírito, né? Então, cada espírito, na sua condição psicológica, ele vai ter uma visão diferente do mundo espiritual, né? A autonomia, o ato moral, né? Eu falei da visão psicológica e da moral, né? O ato moral, Kardec considerava a mesma coisa que os espiritualistas racionais também consideravam, e os espíritos também, né? Que é a escolha livre e consciente do indivíduo por meio da vontade, iluminada pela razão e inspirada pelas leis morais presentes na nossa consciência, né? Então, a gente observa aqui que esse ato moral, ele é a autonomia. Por quê? Porque ele é o indivíduo, através da sua vontade, através do seu entendimento, ele faz uma escolha livre, sem pressão de algo externo, né? Sem a pressão de alguém mandando ele fazer, né? E essa decisão, né, ou dele fazer ou não determinada coisa, escolher determinada coisa e não escolher outra, ela é inspirada pela razão, né, e pelas nossas leis morais, né, que estão em nossa consciência. Né? E a autonomia, né, que é o que a gente falou um pouquinho, que é o ato moral, mas ela então, a autonomia, o que é a minha autonomia, né? É dentro de uma determinada situação, eu raciocinar, usar o meu bom senso, né, dentro das minhas possibilidades de entendimento, né, e tomar uma decisão que seja correta para mim, né, que eu acredite que seja o melhor, né? E essa decisão, ela não é estática, né? Pode ser que hoje eu faria assim, né? Quer dizer, no passado eu fiz de determinado jeito. Hoje eu tenho uma bagagem melhor, um entendimento melhor. Então aí meu entendimento é outro. Então aí eu tomo uma outra decisão, né? Então é nessa base que a doutrina ela é fundamentada, né? Na valorização do ser, né? Da solidariedade, quer dizer, a gente tem que estar em conexão com todos, né? E a caridade, a gente fala muito em caridade no meio espírita, mas Kardec ele falou da caridade desinteressada, né? Essa palavrinha desinteressada, ela muda muita coisa, né? Que é desinteressada de tudo, de ter
uma recompensa, né? Desinteressada em, eu vou fazer tal coisa para quando eu desencarnar, eu ir para um lugar melhor, né? Então, quer dizer, tem interesse, né? A caridade desinteressada, ela é uma virtude, né? A gente vai, através de hábitos, né? A gente se condiciona com hábitos, a gente vai fazendo aquele hábito até que a gente faça sem perceber. Aí virou uma virtude, né? São os hábitos adquiridos, né? Mas a gente pode adquirir hábitos não bons também, né? Mas nesse caso é um hábito adquirido bom e de tanta repetição vira virtude. Então aí a gente faz sem perceber, né? A gente faz sem perceber. Mas a gente ainda está a caminho disso, né? A gente ainda está a caminho. Alguma coisa para colocar aqui? Então pode passar, André. Aí eu coloquei assim, ó, que a moral espírita, ela não é, né, ditar regras, ela não é uma obediência passiva e ela não é aceitar sem pensar, né? Porque isso daqui é o que a gente chama de heteronomia, né? Quer dizer, a gente obedecer porque alguém falou, porque alguém ditou uma regra, obedecer porque, né, alguém também falou, ou algum espírito falou para fazer assim, né? A gente aí pediu para fazer, aí a gente aceitou sem pensar, a gente não raciocinou se aquilo é realmente necessário, a gente não raciocinou se aquilo tem coerência, se tem razão de ser, se tem uma lógica, né? Bom senso. Kardec pedia muito para a gente usar lógica e bom senso, né? Principalmente na Gênese, né? Que é a última obra que ele escreveu, ele fala bastante disso. Né? A gente está estudando segunda-feira e a gente vê bastante, né, André? Essas passagens. E mesmo porque, lembrando que os espíritos superiores, eles não ditam regras, né? Também não dão fórmulas mágicas, né? Então, e outra, quantas mensagens, né, psicografadas que nós aceitamos, né? Só porque foi tal médium que psicografou, ou porque foi tal espírito que assinou, né? Aí a gente já olha lá o final. É tal espírito que assinou, a gente nem analisa, né? Aí a gente aceita, porque foi tal espírito que assinou, né? E no livro dos médiuns, Kardec fala sobre isso. Ele fala que a assinatura, ela não tem a menor importância, né? E o que vale de uma mensagem sendo psicografada ou psicofônica, né? É o teor da mensagem, né? O que aquela mensagem traz, né? E para a gente, que a gente estuda os princípios, né? Acho que a maioria de vocês deve ter feito o curso de princípios com a Cristina Sarraf, né? Os princípios, ele é a base das análises, né? A gente vai analisar com qual critério? Critério dos princípios, né? Que sai fora ali dos princípios, aí então não é uma mensagem espírita, né? Às vezes acontece assim, a mensagem ela
tem toda ali caridosa, né? Aí, no meio, tem ali as incoerências. E a gente se deixa levar pelo sentimento, né? Da mensagem ali, e esquece de ver, de usar a razão, né? Kardec pedia para a gente usar a razão. Numa análise séria, é a razão que a gente utiliza, né? Alguma coisa aqui? Quer colocar alguma coisa, André? Pode participar junto. Prima, Rosana, o pessoal aí, a Magali, a Ellen, a Azul. Nada? Então, vamos seguir. Onde que isso está fundamentado nas obras de Kardec? Tudo isso aqui, né? Então, eu vou trazer 2 trechinhos, mas assim, está fundamentado na obra inteira, né? Mas eu trouxe 2 trechinhos. Oh, desculpa, Genesi, é que meu microfone estava fechado e eu não... Ah, oi, pode falar, Ellen. Não, é que assim, que fala que não tem importância de quem deu a mensagem. Mensagem, eu acho assim que em determinados momentos, quase sempre, é importante saber quem passa essa mensagem, né? Porque a gente se conecta muito com os espíritos benfeitores, né? Por exemplo, Zé Grosso, Palminha, Sheila. Então, é interessante saber quem está ditando essa mensagem, né? Trazendo uma mensagem para a gente, né? É diferente assim, não sei como explicar. Por exemplo, se eu dou uma mensagem, não me importa que seja eu, né? Mas quando dá uma mensagem de instrução, eu acho que é importante saber quem está dando essa mensagem, não é? Então, no caso que você... Sim, mas assim, no caso que nem você falou, se é de instrução, sempre vai ser o teor da mensagem, né? Porque quem garante que é o Palminha ou que é o Zé Grosso? Se for um espírito mistificador que assinou lá que o Zé é Grosso, né? Então, o mais importante é o teor da mensagem. O que aquela mensagem traz? Né? Se for de instrução, mais atenção ainda, né? Se for de instrução, mais atenção ainda, porque às vezes os espíritos que a gente está acostumado, como Zé Grosso, Palminha, às vezes eles vêm dar um acalento para a gente, né? Sim. Eles vêm dar, né? Uhum. Mas assim, se é de instrução, Ellen, é importante a gente ver o teor da mensagem. Kardec falava que não tinha importância a assinatura justamente por conta dos espíritos mistificadores, porque no livro dos espíritos ele fala lá, qualquer espírito pode assinar, os espíritos podem falsificar assinatura, né? Do mesmo jeito que os humanos fazem coisas aqui, os desencarnados também sabem fazer. Uhum. Né? Sim. Genesi. Oi. Correto. Oi, Joaquim. O importante é o conteúdo, né? Isso, conteúdo. Conteúdo da lição, da mensagem. Isso, seu Joaquim, né? Aí, lógico, se o conteúdo tá coerente, e se tem lá uma assinatura de espírito que a gente conhece, a gente fica mais feliz ainda, né? Mas não é o mais importante, o importante é o conteúdo mesmo, né? Porque qualquer espírito pode dar qualquer nome, qualquer assinatura, falsificar a assinatura, né? Então, por isso que Kardec colocou isso no Livro dos Médiuns, e ele faz um capítulo inteirinho só sobre isso, né? Para ver tão que é a importância disso, né? Tá bom, E tá ele certo. ainda fala lá que a falsificação, a mistificação é uma coisa muito comum, mais do que a gente imagina. Então, quer dizer, a gente tem que estudar bastante, né? E ficar atento mesmo. Então, tá. Ah, tá. Então, o que eu estava falando, né? Então, onde que está escrito que a moral
espírita, né, ela não é heterônoma, né? Então, quer dizer, está na obra inteira, como eu falei, só que eu vou citar só 2 trechinhos aqui, eu acho importante, justamente, sabe por quê? Se vocês forem procurar esses trechos na Gênese, vocês não vão achar. Por quê? Porque esse trecho inteirinho, ele foi retirado na 5ª edição. Quem tem a 5ª edição, vocês não vão ter esse trecho, tá? Somente na 1ª edição que vai estar. Mas olha a importância disso. Olha lá. Então, é a Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão. Olha só. A obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral, né? Consequente consigo próprio, olha lá, não se impõe. Diz o que é, o que quer, o que dá, né? Porque nem tudo a gente consegue explicar, e atende aquele que lhe vem livremente, voluntariamente. Quer ser aceito, né, o Espiritismo, quer ser aceito pela razão e não pela força, né? Mas ele não condena ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde por ele entrarão, né? Olha a importância desse trecho que foi retirado, né, que está no capítulo 18, os tempos são chegados, né? É o capítulo predileto do Primo, né, Primo? Então, olha lá, ele falou que a fé, né? A fé não como uma obediência, uma fé cega, com obediência passiva, mas sim uma fé com olhar na razão, né? Eu tenho fé, quer dizer, eu acredito naquilo porque tem uma coerência de ser, né? Ele destrói lá a fé cega e que aniquila a razão, né? Porque quando a gente está ali obcecado por uma ideia fixa, a gente não raciocina, né? A gente não usa a razão para questionar. A gente tem que questionar, ser questionador, né? Isso que é o projeto de Kardec, né? A gente tem que questionar, porque Kardec questionava os espíritos. E olha que era a equipe do espírito da verdade. E ele questionava. Tinha pontos que ele não entendia, que ele às vezes que não era às vezes nem coerente para ele, e enquanto ele não entendia, enquanto não tinha universalidade, enquanto não tinha as opiniões dos homens encarnados sobre tal coisa, tal princípio, ele não publicava como princípio, né? A revista espírita, ele usava como um laboratório, né? Se a gente começar a ler a revista espírita, ele vai colocando ali as ideias, né? Aí as pessoas escreviam para ele colocava ali os questionamentos, tudo. Então, ali era o laboratório dele. Aí, quando tinha, né, chegado a um raciocínio único, né, aí ele publicava nos livros, né, nas obras dele, né? E então, assim, a gente quando vai ler as obras dele, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque ele vem construindo raciocínio, né? Então, ele não põe raciocínio pronto, né? Acabado nas obras dele. E quando ele evoluía em algum pensamento, ele não voltava nos livros lá para trás para
para reeditar, mesmo porque na época era muito difícil, né? Ficar reeditando o livro, era caro, né? Não, ele seguia nas obras seguintes, né? Um exemplo disso foi a evolução, né, do espírito nas diferentes fases até chegar à fase humana, né? A gente vai observando, quando a gente começa a ler as obras, que tinha determinados trechos que ele colocava, ainda não temos argumentos suficientes, né, para colocar fim à questão, né? Olha só como é que ele trabalhava, né? Ele não tinha essa preocupação em dar a última palavra, né? Até que chegou na revista de 65, lá ele desenvolve, né, numa comunicação que eles receberam, e sim, o espírito, ele, desde as subpartículas, nos átomos, eles vêm se desenvolvendo como princípio espiritual, né? Adquirindo formas, adquirindo habilidades, passa pelo mineral, vegetal, animal, até chegar na fase humana, né? Então, aí ele chegou a essa conclusão, aí ele colocou, né? Alguma coisa aqui? Então, esse trecho é o item 20 da Gênesis, tá bom? Quem quiser depois conferir na sua Gênesis, se for a quinta edição, aí vocês vão ver que não vai ter, tá? Alguma coisa, André? Pode passar, então. Aí o outro trechinho que eu peguei, para justificar, eu peguei do Céu e Inferno, capítulo 8, né? O Céu e Inferno também foi adulterado, né? Principalmente esse capítulo 8 aí, que foi um caos, né? E esse trecho também foi retirado, né? Então, para justificar aquela resposta, aquela afirmação que a moral do Espiritismo ela não é heterônoma, esse trechinho também justifica. Olha só. Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura. E os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Olha lá que bonito. Autonomia pura isso aqui, gente, né? Perfectíveis, né? O que quer dizer? Fazer que todos os espíritos eles fazem sua própria evolução, né? Então não é Deus que impõe, né? Isso aqui desmorona muitas ideias equivocadas que a gente tem, né? Sendo perfectíveis em virtude da lei do progresso, né? Nós temos a lei do progresso, a evolução. Se a gente está em processo de evolução, por que Deus vai castigar a gente, né? Porque a gente fez um ato equivocado, que a gente está aprendendo, né? Lá, trazem em si os elementos de sua felicidade ou infelicidade. Então, quer dizer, se eu sou feliz ou infeliz, não é porque Deus está me castigando também, né? E está em mim os meios de adquirir uma e evitar a outra. Quer dizer, está em mim os meios de conseguir a minha felicidade e evitar a minha infelicidade. Que jeito? Trabalhando no meu próprio adiantamento. É eu que sou responsável pela minha evolução como espírito, né? Esse trecho foi retirado também, né? Assim, a gente observa assim, todos os trechos que traz autonomia
foi retirado, né? Aí, o que eles colocaram no lugar? As ideias dogmáticas, né? Ah, você fez isso na outra vida, por isso que você está sofrendo aí agora, né? Você veio com defeito físico, ah, mas o que você fez na encarnação passada? Né? E aguenta firme aí, porque se você não aguentar, na próxima vem pior. Não é assim? Às vezes a gente escuta. Isso é heteronomia, isso aí não é autonomia, e isso não está nas obras de Kardec, né? Então, isso desmancha um monte de conceito equivocado, né? Fora o preconceito, né, gente? Porque, assim, como é que a gente... Veja assim, a doutrina, ela é consoladora, né? Kardec fala que ela é uma doutrina consoladora. Agora, como é que ela pode consolar uma pessoa que chega ali com problema e a gente fala para ela, ah, então, isso aí é karma, né? Isso aí é um karma, alguma coisa que você fez na vida passada, você vem nessa para pagar, mas assim, você tem que aguentar firme aí, entendeu? Tenha fé, pede para Deus, né? Aguenta firme, porque se você não aguentar firme nessa, na próxima você vem pior coisa. Enquanto você não pagar isso que você fez, você não vai sair disso. Onde que está o consolo disso? Né? Aonde que está o consolo? Nenhum lugar. A mesma coisa que as pessoas com deficiência, né, gente? Porque a gente vê nas obras de Kardec, tem um caso do menino que veio com defeito físico, E depois que ele desencarnou, está no céu e inferno. Eu devia ter separado ele aqui, mas eu esqueci. Lembrei agora desse caso. E aí, quando ele desencarnou, Kardec evocou ele. Porque assim, ele tinha a deficiência dele, mas ele não perturbava ninguém no hospital. Entendeu? Aí, quando ele desencarnou, Kardec evocou ele, né? E sabe o que ele respondeu? Que aquilo lá foi uma escolha dele, entendeu? Foi uma escolha dele para dar ânimo aos outros que estavam ali, junto com ele, doentes também. Entendeu? Então, aonde que está o pagar pecado, o karma ali? Não tem, né? Isso sim é a consolação. E saber, quando a gente vê um espírito ali numa dificuldade, uma deficiência, saber que ele escolheu a prova dele, e qual que é a nossa responsabilidade? A gente dá a oportunidade para ele, né? Essa é a doutrina espírita, né? A gente dá a oportunidade para ele de desenvolver as faculdades dele poder ter como se manifestar ali de alguma maneira, mesmo que seja um deficiente mental, né? Mesmo que for um deficiente mental, a gente tratar ele como um ser humano, né? E não como um ser à parte, né? Já com um olhar preconceituoso, né? Vindo na nossa cabeça, o que será que ele fez, né? Para estar pagando, né? Então, aí a gente vê a incoerência. Algo mais aqui, gente, para completar? Eu só complementando um detalhezinho, né, que você já falou, só repetindo, reafirmando, né, que a felicidade não é a premiação dada por Deus, nem a infelicidade é castigo de Deus, mas sim, todas elas são conquistas individuais, tanto a felicidade ou a infelicidade pelas nossas escolhas, pelo livre-arbítrio, né, pela nossa responsabilidade. Isso.
Obrigada, André. Passamos? Passamos. Está quase acabando, viu, gente? Aí o projeto. Não vão dormir, por favor. Aí, Kardec, no final de sua vida, ele estabeleceu um projeto minuciosamente regulamentado para perpetuar a organização do espiritismo, né? Isso que ele tinha em mente. Até que fosse compreendida pela humanidade como teoria baseada em leis naturais e universais com consequências morais, né? Porém, né, após o seu retorno à espiritualidade, a expectativa não correspondeu à realidade, infelizmente, né? Aí, o que ocorreu? Aqui eu estou fazendo um resumão, né? Porque, assim, tem muita coisa para a gente ler e estudar. Suas obras foram adulteradas, né? A Gênesis, o Céu e o Inferno, né? Aqui eu esqueci de colocar, mas a Meli sofreu um golpe na sociedade, né? Então, nessas adulterações foram inseridas ideias equivocadas e dogmáticas, como castigo divino, karma, ideia de queda, né? E no Brasil, infelizmente, isso também ocorreu, né? Com a inserção do rustanguismo no meio das obras de Kardec, no meio das obras espíritas, né? Então, vamos ver mais adiante esse projeto, André. Vamos seguir aí. Vou seguir aqui no meu também. Então, Kardec falava assim, que a força do espiritismo ele está na sua unidade. O que era essa unidade? Kardec ele dividiu em 3 unidades, né? Em 3 subunidades, que é a unidade de princípios, método e organização, né? Princípios, que é onde é o alicerce da doutrina. Por isso que a gente tem que estudar para a gente poder analisar as mensagens, né? Analisar tudo que se fala, os livros que a gente lê, né? A gente pode ler de tudo, mas se é espírita, a gente tem que ver se é espírita mesmo, né? Esse método é super interessante. A gente está até estudando na Gênesis, né? Eu até anotei aqui. Sobre o método, está na Gênesis, capítulo 1, no item 51, 52, Kardec fala do método. Na Revista Espírita de 64, ele também fala autoridade da doutrina espírita e no controle universal do ensino dos espíritos. Kardec fala do método também. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, item 2, Kardec também fala sobre o método. Então, esse método, gente, é o método da universalidade, da razão e do senso crítico, do bom senso. Entendeu? Então, ele queria que permanecesse esse método, né? Dos espíritos, continuando a trazer os ensinamentos, continuando aplicando esse método da universalidade. Só que depois, com a morte dele, também houve a revolução na França, tudo se dispersou, né? E a gente não faz mais isso. A gente não faz, né? E essa organização seria a organização dos centros, né? Que seria, aí ele fala da organização invertida, quer dizer, não tem pessoas mandando em ninguém, né? Tem ali a parte de presidente, mas apenas para questões burocráticas, né? A parte mesmo dos ensinos e da doutrina que formaria um comitê à parte, né? Para isso, especificamente para isso, né? Então, essa era a organização que ele pretendia fazer. E ele deixou isso escrito, tá, gente? Ele deixou isso escrito. Eu vou falar no outro slide, que vai ser o penúltimo.
Se ninguém tiver nada para dizer. Pode passar, André. Então, Kardec teve um centro, Kardec foi inaugurar um centro, né, em Bordeaux. Eu não sei falar essa pronúncia em francês. O livro deve saber. Então, quando ele voltou dessa reunião com os espíritas de lá, né, de Bordeaux, Kardec ele cumpriu a promessa que fez no seu discurso, né? Porque lá ele fez um discurso, ele leu uma mensagem de Erasto, né? Foi assim um momento solene, né? Aí Kardec falou lá para eles que quando ele retornasse, ele ia prepararei uma instrução detalhada que terei honra de vos transmitir ulteriormente, seja sobre a organização, seja sobre a ordem dos trabalhos. Olha lá. Aqueles que seguirem se manterão naturalmente na unidade de princípios, né? Aí, gente, eu achei uma carta de Kardec também, ele daqueles rascunhos, sabe? Lá da universidade, lá tem vários, então vocês podem entrar no site da universidade lá que tem. Então, assim, ó, Paris, eu vou ler para vocês. Paris, 4 de abril de 1864. Aí, Kardec começa, Senhor Plenet, de Milão, né, lá na Itália. Meu caro senhor, recebi com imenso prazer a carta que teve a bondade de me escrever e posso somente lhe felicitar pelo zelo da propagação do Espiritismo. Turim, como o senhor sabe, sem dúvida, tem uma sociedade espírita perfeitamente organizada. Milão deveria ter uma a seu turno, e o grupo que o senhor se propõe a fundar lhe será provavelmente o primeiro marco. Quanto aos conselhos que me pede, né, porque pelo jeito ele escreveu a Kardec pedindo conselhos, né, como fazer na abertura do centro. Então ele fala, quanto aos conselhos que me pede a esse respeito, encontram-se suficientemente desenvolvidos na obra que publiquei, intitulada Viagem Espírita de 1862. E na incerteza de saber se a possui, eu arremeto pelo correio de hoje ao senhor. Kardec é muito assim, né? A gente lê as cartas e a gente percebe a personalidade dele, né? Um ponto não menos importante é se compenetrar, esse é importante, bem na essência das obras que tratam da doutrina espírita. Por quê? Para bem ensinar, é preciso bem conhecer. Mando-lhe igualmente o número da Revista Espírita do mês de abril, que contém instruções que lhe podem ser úteis. Por fim, aconselho a manter contato com a Sociedade Espírita de Turim. Por isso, o senhor poderá dirigir-se ao senhor Henri Dalmaso, tipógrafo, 8, Rua San Domenico. Escrevo pelo mesmo correio a senhora Marquesa Rosalés de Milão, dando-lhe seu endereço. É uma fervorosa espírita que lhe poderá ser útil, tanto quanto sua posição de família permitir. Espero, com vivo interesse, ter notícia do resultado de suas tentativas e lhe rogo crer na fraternal simpatia de seu dedicado Allan Kardec. Né? Então, aqui ele fala, né, que a gente vai ver aí nesses itens que eu coloquei, das instruções. Então, aonde ele vinha falando, né, desse projeto dele? Ele vinha falando nas suas obras e nas cartas também, né? E a gente observa aqui nessa carta
Ele fala da importância da gente se compenetrar, quer dizer, ter muita atenção na essência das obras, né? Porque para a gente bem ensinar, a gente precisa bem conhecer, né? Por quê? Para não ter equívoco, né? Por isso que ele colocou o método de princípios, para todos falarem ter a mesma essência da doutrina, né? Que hoje isso se perdeu, né? Hoje isso se perdeu. Então, nessa carta específica, ele fala isso, né? De entender a essência da doutrina. E o outro ponto que eu achei importante também, que é da conexão com os grupos diferentes, né? Da gente não se fechar só num grupo, a gente ter conexão com outros grupos, né? A gente observa aqui que ele já ia fazer o contato desse senhor Plenete para a Marquesa de Milão, né? Quer dizer, ele já ia fazer os contatos, né? Então, eu achei bem interessante essa carta, por isso que eu li para vocês. Então, olha lá, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, esses textos, né, publicados por Kardec, que ele falava dos projetos dele, quer dizer, do projeto dele, publicado entre 1858 e 1868, são muito importantes aos espíritas para compreender a forma pensada de Kardec para o movimento espírita, né? Então, aonde que a gente vai encontrar isso? Tem o Regulamento da Sociedade Parisiense, no capítulo 30 do Livro dos Médiuns, né? Tem o projeto, que é esse que Kardec citou aqui nessa mensagem que eu li, ó. Projeto de regulamento para uso dos grupos e pequenas sociedades espíritas, que ele colocou no livro Viagem Espírita, de 1862, né? E é o que ele fala aqui na carta, que eu achei. Tem também, ó, na Revista Espírita, de novembro de 61, que é Reunião dos Espíritas Bordeleses, né? Organização do Espiritismo, lá, na Revista Espírita, de dezembro de 61. Tem a Publicidade das Comunicações Espíritas, na Revista Espírita, de janeiro de 62. Controle do Ensino Espírita, né, que está na Revista Espírita, de janeiro de 62 também, né? E foi na Revista Espírita de dezembro de 1868, quer dizer, já no final da vida, quase, né? Ele morreu em 69, e Kardec lançou as bases do plano para o futuro, pois, segundo ele, ao trabalhar na parte teórica da obra, dela não negligenciamos a parte prática, né? Então, eu coloquei a fonte de consulta, né, onde eu tirei isso daí. Então, está no livro Nem Céu Nem Inferno, do Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, na página 131, né, que é muito importante a gente ler isso, né? Alguma coisa aqui? Para completar? Então, André, pode passar no último slide, né? Aí vem a minha proposta, um convite. Vamos restabelecer a teoria original de Kardec, né? Aí vai ficar a proposta para cada um pensar, né? A gente começar a se movimentar, né? E não é ideia nova, né? Porque às vezes a gente ouve, então, mas era de um jeito, agora mudou, é de outro. Não, sempre os princípios foram sempre os mesmos. É o movimento espírita que mudou, foi mudando as ideias de Kardec e colocando outras coisas no meio, né? Porque é a mesma, a gente pega para ler, né? Que nem no slide anterior, aquelas fontes que eu coloquei lá, a gente pega para ler. A gente fala, nossa, mas ele deixou escrito, ele colocou aqui, né? Por que não se seguiu?
Porque, na verdade, a gente não tem muito hábito, né, de ler as obras, principalmente a revista espírita, né? A gente não tem muito hábito de ler, né? Eu mesmo, agora, que eu estou lendo mais a revista espírita, né? E me aprofundando mais nas coisas, né? Então, a gente tem que voltar a ler essas obras, a ler a revista espírita, né? E ir mudando o nosso entendimento, né? Porque, às vezes, por conta de condicionamento, da gente sempre ouvir a mesma coisa, a gente lê as obras de Kardec com viés, realmente com viés dogmático, né? Aí a gente deturpa os ensinamentos que ele está deixando, porque, na verdade, ele não está deixando ensinamento dogmático. É a gente que está pondo o nosso pensamento, o nosso jeito de pensar em cima do que está escrito, né? A Cristina Sarraf, né? Ela sempre fala para a gente usar a técnica de ler o que está escrito, né? O que está escrito aqui, sem interpretar, entendeu? Porque quando a gente interpreta, a gente coloca o nosso, a gente coloca a nossa ideia, o nosso pensamento em cima. Aí não modifica, entendeu? Aí, se a gente falar, não, eu vou ler o que está escrito aqui, ler, né? E tentar entender o que realmente está escrito ali, a gente vai ver que é diferente do que a gente entende. É isso, André? Se quiser, pode tirar o slide, André. Já acabei. Tá sem som, André. Aí. Então, Genesi, obrigado pelo estudo, né, por trazer mais uma vez aí Kardec para a gente de uma forma assim bem prática, né, bem clara. E não esqueça da gente, sempre que puder, né, Venir? Tá ok? Obrigado, realmente, Genesi.